Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós conversamos sobre empreendedorismo, gestão e a vida real ali do empreendedor que de fato leva esse país aqui adiante, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é aquilo que todos nós empresários buscamos, que é o desenvolvimento profissional. Tanto o nosso desenvolvimento como o desenvolvimento dos nossos colaboradores e todos aqueles que estão ali convivendo conosco, né? E eu trouxe uma pessoa muito especial para partilhar um pouco do seu conhecimento, de toda a sua trajetória, para conversar conosco sobre este assunto, que é a Leila. Muito prazer, Leila. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nesse dia. Eu queria que você partilhasse um pouquinho quem que é a Leila, o que a Leila já fez, o que você faz hoje. Conta pra galera aí quem que é a Leila. A Leila, meu nome é Leila Arruda, eu trabalho há 20 anos, né, no mundo corporativo e há 10, quase 11 anos atrás eu quase morri por conta de um burnout. Foi isso que mudou a minha vida, assim. Então, a Leila, ela tem duas vertentes. Tem a Leila antes do burnout, né, que eu trabalhava no Banco Itaú e quase faleci, e tem a Leila após o burnout. Então, fiz faculdade de administração de empresas, sou pós-graduada em gestão estratégica de pessoas com ênfase em liderança. Comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos. Então, trabalhei no escritório de engenharia, depois numa multinacional americana e depois entrei no Banco Itaú. E aí, no Banco Itaú, eu fiquei quase 7 anos. Tive uma promoção por ano ali, né? E só que eu quase morri. Então, teve um dia que eu abri o olho, eu estava no hospital. E aí o médico falou, olha, se você continuar com a vida que você está levando, não vai dar. Eu amava muito o que eu fazia. E aí eu falei, e agora, né? O que eu faço, né? Deu tchutchu. E aí eu fui pesquisar, e na época, isso foi em 2012, estava começando aquele movimento de coaching aqui no Brasil. E aí eu fui estudar, ver o que era. O meu marido, ele tem uma empresa de desenvolvimento de software e de aplicativos. E aí tinha ido na empresa dele uma empresa de coaching para oferecer o serviço. E aí ele falou, Leila, vai lá, almoça com o pessoal, converse e tal, porque eu acho que você está precisando. E aí eu fui lá. E aí eu gostei muito, participei, fiz o processo de coaching. Nesse processo de coaching eu descobri que eu tinha que sair, né, da empresa onde eu estava. E aí eu saí da empresa, né, do Banco Itaú, e eu montei a minha empresa tem 11 anos. Então, no início eu fazia só processo de coaching, depois eu passei para palestras, treinamentos, e hoje eu também dou mentorias. Então, a Leila, ela é uma pessoa que ela era extremamente acelerada, né, até acontecer isso, e depois que eu virei analista comportamental DISC, comecei a entender o que era perfil comportamental, como que a gente tem que fazer na nossa vida para a gente ter planejamento. Aí a minha vida ela seguiu um outro rumo. Sou uma pessoa perfeita agora? Não. Longe disso, né? A gente está sempre buscando a evolução. Mas você tem mais ferramentas. Então, é uma busca contínua. Assim. Eu acho que o que eu mais fiz nos últimos 10 anos foi estudar. Porque eu não estudei os 25 primeiros anos, agora nesses últimos 10 eu estudei bastante. Então, a Leila pessoa profissional é essa, e a Leila pessoa física, né? Sou muito alegre, tenho 2 filhos lindos, um beijo, Léo e Isa. Eu gosto muito de estudar sobre egrégoras religiosas, então eu sou católica, tenho um tio que é bispo, um primo que é padre, então a minha família é extremamente católica, mas eu sempre gostei muito de estudar sobre o misticismo, então eu gosto muito, pra você ter noção, quando eu virei analista comportamental DISC, eu fui fazer um curso de astrologia para ver se o horóscopo tinha alguma coisa a ver com DISC, porque eu falei, são 12 signos, são 4 perfis, vai que, né? Tem um pouquinho de cada. 12 dividido por 4, né? 3. Eu falei, pronto. Eu falei, deu tudo certo, a matemática. Não, gente, não tem nada a ver. Mas, então, eu sou uma eterna estudiosa e sempre aprendendo, né? Em constante aprendizado. E é isso. Muito bom, muito bom. Então essa é a nossa convidada de hoje. Com certeza a gente vai aprender muito aqui hoje, né? Eu sempre falo, né, que uma das melhores coisas da gente fazer o podcast aqui é o como a gente aprende aqui, né? Quanto que eu aprendo aqui com os meus convidados, né? E para começar essa nossa conversa, Lila, a gente se conhece há muito pouco tempo, né? A gente conversou há, sei lá, semanas, eu acho, que a gente se conheceu ali. E eu gostei muito do conteúdo, do que você traz, e por isso que eu quis te convidar para estar aqui através da Renata, que é a nossa amiga em comum, que gravou um episódio mais recentemente, né?
E quando a gente fala em desenvolvimento profissional, poxa, eu tenho meus colaboradores aqui, eu tenho a minha vida e eu preciso me desenvolver profissionalmente. E quando eu tava te conhecendo lá, né, no Instagram, poxa, deixa eu ver o conteúdo dela, gostei do que ela tá falando. E aí teve um post que você fez lá que você tava falando da geração miojo. Aí eu falei, geração miojo, esse também é interessante, né? E eu queria que você partilhasse aqui com todos nós o que é a geração miojo. A geração miojo são esses jovens agora que acabaram de entrar no mercado de trabalho e tem alguns que estão até entrando um pouco mais tarde, assim, com 22, 23. Eu não sei a sua idade, mas eu acho que na nossa época você deve ter 30 a mais. 35. Ah lá, é isso aí, tamo junto. Então, na nossa época, a gente começava a trabalhar lá com 15, 14, 16, no máximo 18 anos ali. O pessoal agora, as crianças jovens, né? Não posso falar que é criança. Então, os jovens de agora, eles estão entrando no mercado de trabalho um pouquinho mais, com uma idade mais avançada. Então, 20, 21, tem alguns casos até com 24. Eu, às vezes, faço processo DISC, né, com colaboradores, com pessoas que estão participando de vagas, e eles têm 24 anos e nunca fez uma entrevista, assim. Eu pergunto, é a primeira vez que está fazendo entrevista? Porque você começa a ver ali, né? Aí a pessoa, sim. Então, eles estão entrando, já tem esse atraso, né? E essa geração miojo é uma geração que ela quer tudo para ontem. Então, qual que é a maior dificuldade das empresas? Quando se contrata esse pessoal, essa geração miojo, eles querem tudo para ontem. Eles não conseguem esperar nada, porque eles tiveram tudo dentro de casa do pai e da mãe. Então, eles começam a ouvir não é agora, isso aqui está mal feito. E eles nunca tiveram críticas, nunca tiveram nenhum tipo de instrução dentro de casa, porque tinham tudo o que queria. E aí a idade começa a chegar, você precisa ir para a rua. Então, é uma geração que a liderança sofre muito, porque você pede e a geração não faz, esse pessoal não faz, porque eles não estão habituados a isso. E aí precisa ter mais energia, mais paciência, e aí precisa de uma estratégia para você conseguir reverter esses funcionários, senão a empresa não aguenta ficar com eles. Então, a geração miojo é justamente essa. Então, são aqueles jovens ali que chega, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, o salário é tão pouco para fazer isso. E aí a pessoa, ela não quer. É normal, tá? É um número expressivo. Eu não sei se aqui, né, nas empresas que você conhece, você já se deparou com esse tipo de... Com certeza. Colaborador, Mas aí eu coloquei esse nome de geração miojo, porque miojo que é instantâneo, né? Que é tudo para ontem. Então, a pessoa acabou de entrar na empresa, ela acha que em 4 meses ela vai estar com um cargo... Já vai estar efetivada, com o dobro do salário que ela entrou. E aí a pessoa ela não tem paciência para entender esse amadurecimento que a gente precisa ter na nossa carreira. E até perspectiva de resultado, né? Porque para uma empresa ter o resultado, para ter condições ali de promover uma pessoa, por exemplo, demanda um tempo. Não é em 4 meses, Sim. Não é em 6 meses, não é em 1 ano ali que isso vai acontecer, né? E quando eu me deparei com esse seu conteúdo, fez bastante sentido, porque é uma realidade de muitas empresas, Tanto é que eu vi recentemente algumas reportagens de empresas que estavam preferindo contratar pessoas mais velhas. Sim. Pessoas lá que nasceu nos anos 80, nos anos 90. Eu contratava, só contratava 25 mais. Então, mínimo. E aí algumas empresas já estão optando por isso. Só que aí de um outro lado eu fico pensando assim, poxa, legal, essa empresa é uma pessoa mais madura, às vezes já é casado, já tem filhos, então você percebe claramente assim que a mentalidade, a cabeça é outra, entendeu? Eu tenho funcionários que têm filhos, que são casados, e tenho funcionários que não têm filhos e não são casados. A mentalidade é outra, a cabeça é outra, sabe? A forma talvez de ver o mundo, as prioridades são diferentes, sabe? Só que aí eu fico pensando também, poxa, beleza, essa empresa ela vai contratar a pessoa 25 mais, por exemplo. Só que a realidade do mercado de trabalho daqui a alguns anos é a geração Z. O que a gente faz nesse caso? Aí o que acontece? Tem que ter um preparo da empresa para conseguir contratar essa geração miojo, né? Esses 25 menos aí, né? Então, quem tem 18, 19 anos. Primeira coisa, o job description da vaga tem que estar muito bem definido. E na hora da contratação tem que ser muito claro. Eu já vi situações dos pais acompanharem o candidato na entrevista. Eu já aconteceu isso comigo já. Já. Então, assim, existem alguns pontos que a gente precisa ficar de olho. Então, um pai que acompanha
Uma coisa é você veio, deixou o filho na porta e ficou lá no carro esperando. Outra coisa é a pessoa entrar, né? Querer ali participar, praticamente falar assim, ó, contrata meu filho, ele é bom, ele é bom. Então, tem alguns indicadores que a gente já tem que ficar de olho na hora da contratação. Então, se você sofre aí na sua empresa com funcionário que não se engaja, aí você tem um turnover muito alto, o defeito, né, aonde está o erro, aí onde está a dor, é na contratação. Então, precisa ter um olhar muito cuidadoso para a contratação. A entrevista, o currículo, a forma que a pessoa se porta durante a entrevista. Então, esses são indicadores que a gente tem que levar muito em consideração na hora de contratar. Mas aí, vamos lá, né? Abriu a vaga, estou aqui com vários candidatos de 18, 19 anos. Como é que a gente vai pegar ali da geração miojo e o que a gente precisa fazer? Então, a empresa ela tem que ter consciência que ela vai ter mais energia, vai ter que demandar mais energia para conseguir desenvolver esse colaborador, porque é uma geração que não teve educação em casa, não teve limite em casa. Então, o limite vai começar a vir da empresa, vai sofrer. Então, ou a pessoa vai amadurecer ali na força, ou ela não vai aguentar ficar na empresa e vai sair. Então, é meio que um risco. Só que tem alguns indicadores que você já consegue fazer isso, fazer essa triagem na hora da entrevista. Quais são esses indicadores? Se o jovem, na hora da entrevista, ele pelo menos ele é firme na hora de falar. Então, se não é aquele jovem, sabe, que é introspectivo, que nem olha no seu olho. Se você, porventura, perguntar alguma coisa e ele não souber, ele falar, isso eu não sei, nunca trabalhei. Então, você já vai ver que a pessoa, pelo menos ela está sendo honesta ali. Então, ela não sabe, ele não falou, isso aí eu faço. Porque na hora da entrevista você já consegue ter essa peneira. Então, você já consegue filtrar algumas coisas. Mas o que por parte da empresa você tem que deixar muito bem desenhado? O que esse jovem vai fazer? O plano de desenvolvimento desse jovem. Então, um jovem da geração miojo, ele precisa de um acompanhamento de 3 em 3 meses. Então, caramba, Leila, você está me dizendo que se eu contratar alguém de 18 anos... Contratei hoje, daqui 3 meses eu tenho que sentar e falar, esses 3 meses você acertou nisso? Sim. Porque pensa que é uma geração mais acelerada. Então, eles querem ter resultados. A empresa não efetiva, a empresa não dá não fala se vai ficar com um funcionário, se não vai, se ele está performando, não está. Então, a cada 3 meses, o ideal, quando você pega essa geração, é você dar um feedback. Esses 3 primeiros meses, né? No início você estava chegando atrasado, agora você já está chegando no horário, agora você já aprendeu a fazer isso aqui está muito legal, agora isso aqui você ainda erra, isso aqui você ainda erra. Daqui 3 meses a gente vai voltar. Então, você precisa fazer esse acompanhamento. Eu já vi muitos casos, porque eu trabalhava numa empresa de tecnologia que eu era head de RH e eu fazia as contratações. Então, eu contratei muito pessoal legal, assim, com 18, 19 anos. Só que tem aqueles também que não aguentam. Que assim, você olha na entrevista, foi muito bem na entrevista, mas aí depois a pessoa não aguenta. Então, é meio que um tiro no escuro. Mas você consegue ter uma probabilidade de acerto maior fazendo isso na triagem. E a questão cultural da empresa também é muito importante nesse momento, né? Porque você imagina uma pessoa que tem uma característica A e a empresa tem uma cultura completamente diferente dessa pessoa, né? E eu vejo muitas empresas errando nisso, né? Tipo assim, poxa, a minha empresa tem esse viés aqui, ó. Se você entrar aqui, é isso que você vai encontrar. Quando você entrar dessa porta para cá, você vai encontrar isso aqui nessa empresa. Esse nível de trabalho, esse nível de cobrança, isso daqui pra gente é inegociável, isso daqui eu não admito, isso daqui. Só que talvez para esse funcionário, para esse colaborador, isso daqui é tudo besteira, é balela. Então não é a mesma crença daquele funcionário. Sim. Então você está perdendo tempo da empresa, que está colocando uma pessoa fora da sua cultura ali, e você está perdendo tempo também do colaborador ali que está entrando na empresa, que ele poderia estar, de repente, buscando um trabalho em uma outra empresa que tem, de fato, ali os mesmos valores que ele, as mesmas crenças que ele tem, né? Sim. E eu vejo que as empresas pecam muito nisso também, em deixar claro onde que esse funcionário está entrando, né? Sim. Eu não estou falando das questões do que ele vai fazer. Você vai cuidar do financeiro, você vai cuidar da parte fiscal, você vai fazer isso. Mas é da forma de viver, né? Como que a empresa vive ali o seu dia a dia. E eu sinto que as empresas falham um pouco nisso, né? Sim, sim. E aí também, assim, não tem essa paciência, né? Porque tudo bem, a nossa geração, a gente meio que trabalhava porque a gente era obrigado e precisava, né? Era uma necessidade. E agora... muitos pais trabalham e o filho não tem essa necessidade de trabalhar, né? Mas o que a gente precisa deixar muito, muito claro na hora da contratação é isso, assim,
é a cultura da empresa, mas deixar muito claro também assim, para onde que aquele funcionário pode caminhar dentro da empresa. Porque às vezes o jovem ele quer entrar numa empresa e ele já quer em 4 anos estar na diretoria ou virar seu sócio. E aí isso você precisa ter esse feeling na hora da contratação, senão você vai contratar e vai ser tempo perdido. Legal. E falando em desenvolvimento, assim, a gente tem hoje tem diversas formas de você, por exemplo, se desenvolver profissionalmente. E cada pessoa, às vezes, se identifica com uma maneira diferente ali, né? Existe uma melhor maneira de você se desenvolver profissionalmente? Por exemplo, eu chego aqui para você e falo assim, Leila, eu quero me desenvolver profissionalmente. Eu quero aprender sobre liderança, eu quero aprender sobre marketing, eu quero saber sobre uma determinada área. Existe um método para se fazer isso? Qual que é a melhor maneira que uma pessoa, ou eu, ou qualquer pessoa tem para aprender alguma coisa ou para se desenvolver numa carreira profissional? Disciplina e constância. São essas 2 palavras. Hoje está muito mais fácil. Então, hoje a gente tem vários sites. Se você quiser, depois eu até te mando os links para você deixar na descrição aqui embaixo. Na descrição. Então, tem a Cultive. A Cultive é um site onde você aprende inglês, espanhol, italiano, francês, de graça. O que você precisa fazer? Entrar no site 1 hora por dia e assistir os vídeos. Totalmente de graça. Então, você não precisa ter dinheiro para aprender uma nova língua. Tem o site da FGV e da Conquer, que você também consegue entrar lá e fazer vários cursos de graça. Teve um curso que eu fiz pela Universidade de Yale, que é a concorrente de Harvard, em 2018, que é o curso da felicidade. Eu fiz de graça, na época não tinha em português, eu traduzia para o espanhol para tentar entender e ia lá, Ctrl+C, Ctrl+V no Google. Mas é disciplina e constância. Então, pela internet, você consegue, você tem muito acesso hoje. Só que o que acontece? É uma escolha. Você pode ficar na internet hoje só rolando vídeo lá no TikTok, né, e não aprendendo nada, como você pode aprender conteúdos de valor. Então, hoje em dia, para o profissional que às vezes não tem condições de se desenvolver, tem muito conteúdo, mas tem muito, assim, tem muito site, tem muito conteúdo online gratuito que você consegue se desenvolver. E aí é você criar um cronograma. Então, eu sempre falo da linha do tempo profissional. Você já ouviu falar? Não. Como que funciona a linha do tempo profissional? Então, a gente começa a trabalhar, então, vou dar o meu exemplo aqui. Comecei a trabalhar com 16 anos. Então, geralmente, nos primeiros 10 anos, eu vou ter uma crescente muito grande salarial. Porque eu começo trabalhando lá, ganhando R$400, e com 26 anos eu já vou estar ganhando bem mais, porque eu já passei do estágio, fui promovida, provavelmente eu já vou ter tido outra promoção. Então, você tem uma crescente. Os outros 10 anos, a gente tem que ficar muito de olho, porque senão o nosso salário ele fica centralizado, ele não cresce estagnado. Né? Então, a gente tem que olhar e falar assim, ok, estou nessa cadeira, faço isso, o que eu posso fazer para me desenvolver, para eu ganhar mais? Tenho que ter mais funcionário. Eu preciso falar agora o inglês. Terminei o inglês, agora eu preciso de um espanhol. Então, depende de cada área, de cada cargo, né, em cada empresa. Se você é empresário, às vezes você vai ter que contratar mais pessoas, às vezes você vai ter que ter outro sócio ou ter outras sedes. Então, depende de cada caso. Mas você tem que olhar e fazer essa linha do tempo profissional. Então, basicamente é você sentar e analisar a sua vida. Então, os primeiros 10 anos, nossa, eu aumentei 3.000% o meu salário. Né? Então, eu comecei lá ganhando R$100, com 10 anos depois eu já estava ganhando X. E agora? Porque senão você vai ficar estagnado. E a tendência é, os outros 10 anos, isso cair. Então, isso ainda mantém, depois cai, e aí a gente chega na aposentadoria. Então, se você não aproveitar essa crescente, essa montanha que você vai ficar, né, na vida profissional e fazer uma reserva, pensar lá na frente, você vai ter uma velhice com uma estabilidade financeira pior do que quando você estava trabalhando. Porque a gente não tem capital. Né? E a gente fica velho, não adianta pensar que não fica, porque a gente fica. E aí a gente não tem montante, não tem reserva financeira, não tem dinheiro, e aí você fica, seu grau financeiro vai cair. Então, por isso que é muito importante a gente fazer esse planejamento para a carreira. Pensa assim, tudo na nossa vida a gente planeja. Então, a gente está lá namorando, a gente fala, a gente vai noivar, a gente vai casar. A carreira também tem que ser um planejamento. A gente precisa parar de falar assim,
eu trabalho lá numa empresa lá. Não, ela é a sua carreira. Né? A sua vida não é os 10 dias que você passou lá em Jericoacoara. Né? A sua vida é 8 horas por dia numa empresa. Então, você passa mais tempo na empresa, às vezes, do que com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com seu filho, que são as pessoas que você mais ama. Então, por que você não vai olhar com carinho para a sua carreira e planejar ela? E aí eu vejo que muitas pessoas não fazem isso. Então, é fazer essa linha do tempo profissional mesmo, sabe? Onde eu estou hoje, para onde eu quero ir e o que eu preciso fazer. Leila, ok, sou empresário, tenho um escritório de contabilidade, né, igual você, né, não sei o que eu faço. Onde você pode encontrar outras pessoas que também têm escritório de contabilidade e que fazem coisas diferentes ou que são pessoas que você olha assim, nossa, esse cara podia ser meu mentor. Como que você pode contatar essas pessoas? Então, eu sempre faço essas perguntas quando eu faço mentoria. A pessoa fala, eu acho que, eu vou tentar mandar um e-mail, eu vou tentar pagar um curso, eu vou fazer uma imersão no final de semana. Então, são investimentos que é importante você parar, analisar e fazer, porque lá na frente você vai sentir diferença. Mas essa linha do tempo profissional é muito importante. A gente tem que olhar com ela com muito carinho. Igual a gente olha para nossa... Né, para o nosso casamento, para a nossa vida profissional, pessoal, a gente tem que olhar para profissional e fazer a mesma coisa. E aproveitando já esse gancho aqui, falando ainda dessa geração miojo, que é tudo muito rápido, muito prático, e talvez não olha muito mais para os seus direitos e não muito para os seus deveres, né? Isso de fato precisa ser muito alinhado com o próprio empregador, né? Porque você pode fazer isso, um planejamento de carreira, por exemplo, poxa, eu quero em 10 anos ter essa posição, eu quero em 5 anos chegar nesse tipo de posição. Mas se isso não ficar muito claro também para aquelas pessoas que trabalham contigo, dificulta muito, né, essa jornada. Porque, poxa, beleza, eu posso estar pensando uma coisa para você, mas você está com um outro plano, né? E eu ainda vejo essa... não sei se é a palavra certa, mas tipo assim, uma demonização do empregador. Tipo assim, poxa, o empregador não é meu parceiro que vai me ajudar a me atingir os objetivos. Eu sempre olho para essa relação empregado e empregador como uma relação de parceria e que tem que ser muito transparente e jogar o jogo muito abertamente de ambos os lados. Sim, entendeu? Os dois têm que estar felizes. Porque assim, senão o empregador ele não vai conseguir extrair o melhor ali do seu colaborador e o colaborador também não vai ter um bom gestor. Mas fica muito nisso, tipo assim, o colaborador, eu não vou falar nada com ele porque ele é meu chefe, ele vai me mandar embora. Aí que é importante ter o diálogo, o PDI de 3 em 3 meses, que você força essa conversa. Porque às vezes no dia a dia, no bom dia, vamos almoçar junto hoje, ele não vai falar. Mas aí na hora que você senta ali e fala, você tá gostando? Então tem até uma lista de perguntas que você pode fazer, né? Então, o que você mais aprendeu nesses últimos 3 meses na empresa? O que a empresa fez com você nesses últimos 3 meses que você não gostou? O que aconteceu nesses últimos 3 meses que você mais gostou? Qual que é a maior qualidade da Via Contax hoje? Eu não sei se você já fez essa pergunta para as pessoas que trabalham com você. Na Via Contax, por exemplo, a gente tem alguns rituais, né? A gente tem um modelo de gestão. Ai, gente, que orgulho. Não, a gente tem um modelo de gestão que é o OKR. Então, todos os objetivos e resultados que a gente precisa tá mapeado, desenhado lá. Beleza, como que eu vou atingir esses objetivos, esses resultados chaves que eu tenho aqui? Eu tenho alguns rituais. Então, a gente tem as nossas reuniões que a gente tem o nome das dailies, que tipo assim, eu tenho 15 minutos, Leila, vamos ali que eu preciso resolver um negócio que eu tenho 15 minutos. A gente vai ali no café, tá assim, sensado, 15 minutos a gente resolve, acabou, pronto. Tem as nossas weeklies, que são as reuniões semanais do pontapé inicial da semana. A gente tem All Hands, que é uma vez por semana a gente pega como a gente trabalha com contabilidade, tem muitas novidades o tempo inteiro. É uma loucura. E de legislação, de ferramentas. Nossa, então a ferramenta que o banco atualizou tal coisa, a ferramenta agora que não fazia isso, agora faz. Várias coisas. Então essa reunião de All Hands é pra gente atualizar a equipe. Uma vez por semana isso acontece e não sou eu que falo sempre ou é eu ou é um outro colaborador que vai lá na frente e pratica isso, porque e eu vejo isso muito claramente com o desenvolvimento deles mesmos. No começo, quando eu implantei isso no escritório, todo mundo ficava assim, meu Deus, eu vou ter que ir lá apresentar, falar de uma novidade, e era um desafio que eu tava jogando para todo mundo. E eu falei, não é eu que vou estar falando aqui, eu vou vir algumas vezes, mas quem vai ministrar e vai conduzir isso cada semana é um de vocês. No começo todo mundo ficou assim, nossa, e agora?
Hoje em dia, cada semana vai um lá e traz um conteúdo super bom e traz as novidades do mercado, alguma atualização, alguma ferramenta nova. Ligeiro você, E hein? funciona super bem. Não, é porque assim, se eu quero crescer a minha empresa, Você não tem é que fazer eu, eles crescerem. que têm que crescer. Isso aí. Eles crescem e aí todo mundo cresce junto. Então, essa reunião de All Hands, por exemplo, ela serve para isso. Pra gente trazer uma nova forma de fazer alguma coisa que a gente tá fazendo, a construção de um processo novo, e a gente constrói isso em equipe, ali, através dessa reunião. Aí eu fico muito feliz quando de eu All escuto Hands. da boca de um dono de empresa falando isso. Ai, É. gente. Tem a nossa reunião de one-on-one, que é 1-a-1, que a Isso. gente faz mensalmente. Ontem eu tava fazendo um com um colaborador, hoje tá rolando do meu sócio que tá fazendo com os E aí, liderados dele. Olha, eu já aqui querendo saber. E nessa one-on-one, é um feedback de plano de desenvolvimento ou não? É só ali um momento O pra... one-on-one eu pergunto assim, como que você tá? Ah, é só pra... Como é que tá a sua vida? Tem alguma coisa que eu posso fazer para facilitar o seu trabalho? Tá. Tem algo que tá faltando? Alguma coisa que a gente não conversou ainda e que é importante da gente legal, conversar? mais uma troca. Eu não, tipo assim, é uma reunião onde a gente, tipo assim, as coisas do trabalho ali, de resultado e tal, a gente fala na weekly. Que é as da semana, essa semana a gente vai fazer isso, tal. E ou nas reuniões de resultado também, quando a gente apresenta o resultado. Essa semana, esse mês a gente teve tantos clientes, os números foram esses, o nosso NPS e tal. Mas nessa reunião do one-on-one é uma reunião muito mais humana, vamos dizer assim. Sim, sabe? sim. Porque Não tem esse viés de feedback, de feedback de, tipo plano de assim, cara, desenvolvimento. você não fez isso, de você não fez aquilo. Até tem porque é natural isso. Porque eu vou perguntar pra ele, o que tá faltando? Tá faltando alguma coisa que a gente não combinou? Ou alguma coisa que você tá se sentindo deslocado? Mas é uma reunião que eu chamo de sincerômetro ali, sabe? Onde a gente fala o que tá no coração mesmo. Como é one-on-one, é 1-a-1, ali é a hora mais fácil. ali é a hora de falar tirar. mesmo, de tirar aparar todas as arestas, se é que tem, entendeu? Então, você percebe, a gente tem um modelo de gestão com os objetivos, com os resultados, Sim. e tem uns rituais, tipo assim, beleza, como que eu vou atingir isso daqui? E aí tudo isso é estruturado, é uma metodologia isso, e aí a gente conduz a empresa dessa forma. E aí, como que é hoje o turnover da... Olha, eu querendo fazer entrevista pro... Como que é o turnover hoje da empresa? O pessoal entra e fica eternamente? Hoje nós temos 9 colaboradores. O mais velho, acho que é o Peterson, deve ter uns 5 anos, a Michelle tem uns 4 anos. O Vini ele ficou 6 meses fora, mas ele voltou também, já tem, sei lá, somatório aí das duas jornadas dele, sei lá, tem uns 3, 4 anos também. As mais novas agora que está 1 ano, vai completar 1 ano agora. Mas não tem assim, a pessoa entra e sai. Não. Aí, tá vendo? Muito Mas bem. por quê? Porque você quando a fez esse empresa, acompanhamento. quando eu tô numa entrevista, eu já deixo muito claro para a pessoa o que ela vai encontrar aqui. Cara, aqui é uma empresa, a gente não fica com esses papos de um papo muito progressista, assim, algumas coisas mais de campanha disso, campanha daquilo. Aqui é uma empresa que a gente precisa dar lucro. Então, assim, se eu estou uma empresa, eu preciso dar um lucro para manter essa empresa aqui, para pagar tudo que eu tenho que pagar aqui e para a gente crescer, para poder contratar mais gente e ter mais condições de ampliar o negócio. Então, aqui a gente precisa trabalhar bastante. Só que se a gente trabalhar bastante, a gente vai ter... Você vai ganhar, eu ganho, você ganha, todo mundo ganha. E aqui a gente tem momento de tudo. Eu sempre falo aqui que a gente tem momento de tudo. Tem momento de trabalhar bastante, a gente, graças a Deus, trabalha bastante. Mas tem os nossos momentos também, onde a gente... Poxa, teve o carnaval agora, o pessoal pendurou bandeira lá em tudo quanto é lugar, faz as festinhas, vai ter festa junina agora, a gente não vê a hora de chegar a festa junina, pra ter os cachorro-quente, os pé de moleque lá também, porque tem hora pra tudo. Tem a hora de trabalhar duro, e quando a pessoa entra, ela sabe disso, mas tem também os nossos momentos de lazer. Um dos nossos valores aqui do escritório é a celebração de sucesso. Então a gente está sempre falando, tipo assim, o cliente elogiou fulano, eu falo, pô, o João elogiou a Maria, porque ela fez isso daqui e foi muito bom. E isso, eu percebo que isso vai motivando todo mundo, sabe? Sim, Porque aí isso, porque isso é cultural, né? É a cultura da empresa. Um dos nossos valores é a celebração de sucesso. Então, cara, batemos uma meta, pô, a gente comemora junto. E não é só meta, porque meta é algo muito fácil, né, de se tanger assim. Né? Mas esses micro conquistas, tipo assim, de um cliente que falou, a Renata fez um bom trabalho. A Renata, a Laís mesmo, que é a sócia da Renata, esses dias mandou eu tava conversando com ela de um outro assunto, ela mandou pra mim, sua equipe é maravilhosa, a Renata e o Peterson me atendem super bem e tal. Eu falei, opa,
falei, posso compartilhar isso com a equipe? Printei e mostrei pra todo mundo da empresa. Daí eu já elogiei, porque essas micro conquistas vai contribuindo demais ali para aquele colaborador ficar cada vez mais motivado, entendeu? Mas você está certíssimo, eu continuo assim que a Via Contax vai voar. Porque a cultura, estando bem consolidada e vindo de cima, né? Porque um dos desafios que eu encontro muito quando eu dou treinamento, consultoria, é isso. Às vezes o dono, ele não abraça a causa, né? E aí os gerentes, os coordenadores, eles ficam... Isso eu atribuo também a baixa... Como que eu posso dizer? Nosso país é um país que não privilegia o empreendedor. Não privilegia o empresário. Então, quando a gente está falando aqui de metodologia de gestão, de ferramentas de aplicação, de testes da entrevista, de rituais para você fazer uma empresa crescer, isso, infelizmente, é desconhecido para boa parte dos pequenos empresários. Porque nós estamos num país que não privilegia esses empresários. Na escola, a gente aprende a matemática, o português, a fórmula de Bhaskara, a geografia. A gente não empreende empreendedorismo nas escolas, a gente não empreende educação financeira. Como lidar com conflitos. Como lidar com conflitos, como que eu vou lidar gestão de pessoas. Não é isso que eu aprendo. Como que a gente vai aprender empreendedorismo? Na marra ali, trabalhando ou buscando fontes que não tá visível para todo mundo, entendeu? Então, por estarmos num país que não privilegia, a gente cresceu de que forma? Pô, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai mandar um currículo para uma empresa e aí você vai conseguir uma vaga nessa empresa. É isso que a gente cresceu aprendemos desse jeito, entendeu? Então, são informações ainda difíceis de acesso a todo mundo, né? Essas questões relacionadas à gestão de negócios, né? E aí por isso que às vezes o turnover das empresas acaba sendo muito alto. Né? Sim, porque não tem esse olhar humano, né? Você está lidando com pessoas e o melhor... É o que eu falo, todo CNPJ é feito por múltiplos CPFs. Cuide dos CPFs, o seu CNPJ está intacto. Não cuidou dos CPFs, seu CNPJ está correndo risco. Então, se você cuidar das pessoas que representam o seu CNPJ, você já está no caminho perfeito. Agora, se não fizer isso... E Leila, qualquer pessoa consegue ser líder, liderar uma equipe, ou enfim, algum projeto específico? Qualquer pessoa consegue? Consegue, sim. Só que tem pessoas que vão ter muito mais dificuldade para desenvolver isso. Tá? E tem pessoas que têm mais facilidade por conta de um teste de perfil comportamental. Então, aqui já entra mais um episódio da consultoria, porque, poxa, a gente vai desenvolvendo, né, os nossos colaboradores, porque eu quero que meus colaboradores sejam líderes, né, em alguns deles. Falei, poxa, vamos trabalhar isso. O ideal todo mundo consegue, tá? Ser líder. Se a pessoa... existem 2 momentos onde a gente consegue mudar o nosso perfil. Então, vou explicar um pouquinho aqui sobre perfil comportamental, tá? Então, existem 4 tipos de perfil comportamental, que são os dominadores. Então, são aquelas pessoas que têm um tom de voz mais firme, um aperto de mão mais firme. Então, é aquela pessoa que chega no lugar e você já sabe que a pessoa chegou. Tem os influentes, que são as pessoas comunicativas. Então, são aquelas pessoas que abraçam, dão risada, motivada, alegre, fala pra caramba. Tem a estabilidade, que é aquela pessoa mais good vibes, calma, que tem um tom de voz mais calmo, que fala mais devagar, que fica com a cabecinha torta, que é a pessoa mais good vibes. E tem os criteriosos, que são os metódicos, que adoram Excel, planilha, número, então chega no horário, mas vai embora no horário. Então é aquela pessoa bem pragmática. Então tem 4 tipos de perfil. Quem for dominador ou influente tem mais facilidade de ser gestor. Porque a pessoa ela já tem ali a lábia, né, se for o I, e a dominância ela já nasceu para liderar. Agora, se a pessoa é estabilidade, que é esse perfil mais fofinho, ou é uma pessoa muito pragmática, que só pensa ali, não, eu faço o meu aqui, se ele não fizer o dele, não sei o que acontece. Então, você tem mais dificuldade de desenvolver, mas é possível. Aí tem 2 pontos. A gente consegue desenvolver o perfil da pessoa se ela quiser. Então, se eu, Leila, vou lá, fiz o teste, eu sou fofinha, mas eu quero ter uma equipe. E eu quiser desenvolver, funciona. Ou se acontecer algum forte impacto emocional na vida da pessoa. Então, vou te dar um exemplo. A mãe de família lá, morava sozinha, com o marido, tem 6 filhos. De repente, ela é boazinha, aquele jeito, estabilidade. De repente, o marido faleceu, ela sofreu um forte impacto, ela precisa criar 6 filhos, nunca trabalhou. Automaticamente o perfil dela muda.
Então, existem 2 caminhos. Agora, se a empresa falar assim, eu queria te desenvolver para você ser líder, e a pessoa falar assim, não sei, nem gasta energia, porque se a pessoa não quer, porque vai dar trabalho. Então, a pessoa, se ela quiser ser líder, ela consegue desenvolver. Mesmo ela não sendo desses perfis dominantes e influentes. Isso. Então, vamos supor que ela é estabilidade. E ela quer. Eu tenho casos que eu faço mentoria que a pessoa, ela desenvolve. Então, tem várias práticas que semanalmente eu vou falando. Então, eu falo, você tem que falar mais não. Então, quando o sim não é óbvio, o não é óbvio. Então, a pessoa te perguntou, vamos para tal lugar? E a pessoa fica, então é não. Você pensou que se for sim, você vai na hora. Agora, se não for rápido, é não. Então, começar a falar mais não, porque a pessoa tem dificuldade de falar não. Ser mais firme e expor a opinião, porque geralmente esses outros 2 perfis, o S e o C, são perfis que ficam mais quietos, não falam, não dão opinião. Então, deixa todo mundo discutir ali, eu nem vou falar nada, não, que eu acho. Então, é expor mais. Então, tem vários exercícios que você vai fazendo, e aí a pessoa, ela vai fazendo, ela vai vendo que aquilo é normal. Você falou não com a pessoa, 10 minutos depois está todo mundo indo almoçar e está tudo bem. Então ela vai normalizando isso, porque o S e o C tem muito medo de machucar o outro. E aí eles ficam muito na retaguarda. E pra gente fazer eu não sei se é a palavra certa de falar, um diagnóstico de qual que é o perfil comportamental das pessoas. Existe um processo ou você, tipo assim, poxa, conheci a pessoa agora, eu já consigo determinar isso? Então, como eu trabalho há 11 anos como analista comportamental... Hoje você bate o olho... Eu bato o olho, eu sei. Então, assim, quando a pessoa, ela tem óculos vermelho, cabelo vermelho, então a cor vermelha, ela é associada a dominador. Então, carro vermelho, batom vermelho, roupa vermelha, cabelo vermelho, usa muito vermelho, geralmente a probabilidade de ser dominador é muito alto. Ou se a pessoa gosta de roupa florida, então gosta muito de roupa colorida, é sempre D ou I. Agora, a pessoa gosta de branco, preto, cinza, aquela palheta mais neutra, a probabilidade maior é de ser estabilidade ou criterioso. Aí eu tô falando de cor, porque as cores, elas influenciam muito, né? A cor influencia muito no ambiente. E aí a cor, ela também tem muito a ver com o perfil. Mas você consegue identificar... Eu vou dar aqui dicas. Então, por exemplo, como que você identifica um dominador? Se a pessoa ela é rápida para responder... Então, se a pessoa, quando você está conversando, ela fala sempre sobre ela, então, em primeira pessoa. Então, eu não gosto disso. Eu não tolero isso. Nossa, eu jamais deixaria... Então, sempre é eu. Então, falou em primeira pessoa, é muito rápido, é aquela pessoa ligeira, sabe? Então, tá falando com você, tô escutando o que tá acontecendo ali e tô de olho lá. Então, a pessoa, ela consegue... Ela é ligeira, dominador. A pessoa fala bastante, não escuta. E sempre conta muito caso. Fala de alguém que conhece, fica sempre contando o caso de outras pessoas. Influente. A estabilidade, geralmente é aquela pessoa que tudo que você fala, ela concorda. Vamos almoçar em tal lugar? Vamos trabalhar até mais tarde? Então é a pessoa que tudo tá bom. E o criterioso já é aquela pessoa que faz algumas perguntas bem profundas e específicas. Então, legal, mas você falou tal coisa, por que você me perguntou isso? Então, a pessoa, ela já vai ali em algum caso, em alguma coisa que você falou, e ela quer saber ali a fundo, porque ela é criteriosa. Então, quando você está conversando com uma pessoa, no treinamento que eu dou, vamos marcar de vir aqui dar um treinamento para seus funcionários. Pronto, vou vir aqui dar um treinamento para eles, do DISC. Boa. Porque aí, no treinamento que eu dou, tem isso. A gente consegue explicar para eles como que funciona cada perfil. E aí, assim... O jeito que o cliente escreve o e-mail, você consegue identificar o perfil. O jeito que ele responde pelo WhatsApp, você consegue identificar o perfil. E aí, se você consegue identificar o perfil, fica mais fácil de você responder de um jeito que agrade. Porque aí você cria rapport. Então, se a pessoa ela é mais direta... Oi, Leila, tudo bem? Eu preciso de um orçamento para uma palestra. Olá, tudo ótimo. Posso te enviar por e-mail? Do que é a palestra? Me responde esse formulário. Então, eu sou direto. Agora, se é aquele... cliente, oi, tudo bem, Leila? Como que você está? Nossa, vi seu Instagram, que legal. Aí eu entro na onda do cliente, eu também falo porque ele é comunicativo. Agora, se ele é, oi, tudo bem? Eu queria um orçamento. Eu só respondo, segue o orçamento. Agora, se ele é um cliente, igual eu tô com um cliente assim, respondendo nesse exato momento, que eu tô desde segunda-feira só mandando foto, depoimento de cliente, imagem, porque ele é criterioso. Então, se eu não fizer isso, eu não fecho o contrato.
Então, quando você consegue identificar isso, quando a pessoa fala com você, a probabilidade de você fechar o contrato é muito maior. E até de você conversar com qualquer pessoa com um grau de conforto maior. Então, antes de virar analista comportamental, eu tinha alguns pré-julgamentos, né? Bem chulos até, assim. Então, às vezes eu entrava num lugar assim e eu não me sentia à vontade, aí eu falava assim, ai, meu santo não bateu com dessa pessoa. Eu usava esses termos chulos, assim. Falava, ai, não fui com a cara dessa pessoa. Só que aí depois que eu virei analista comportamental, o que eu percebi? Existe um estudo, Ricardo. Então, quando a gente não tem um grau de conforto alto com a pessoa, a gente vai sentir essa sensação de, ai, não fui com a cara, o santo não bateu. Porque o grau de conforto é muito, muito baixo. E aí, o que a gente precisa fazer? Você, que é empresário, a gente precisa desenvolver os 4 perfis para, na hora que você precisar ser mais rígido com o colaborador, você conseguir ser. Na hora que aquele colaborador tiver estranho, você conseguir falar assim, ô, meu amigo, vamos ali almoçar comigo, vem aqui. Na hora que você perceber que a pessoa não quer falar nada, mas precisa de um abraço, você vai lá e dá um abraço. E na hora que você perceber que a pessoa está fazendo tudo errado, você chegar e falar assim, vem cá, tem um processo aqui, você precisa entregar isso tal dia, tal hora, o que está acontecendo, você não está entregando, quer que a gente mude o processo, a gente vai fazer uma reunião agora diária, o que eu posso fazer para você entregar isso? Então, quando você tem os 4 desenvolvidos, você consegue gerir melhor as pessoas, você consegue entender melhor os clientes, melhora tudo, assim, na verdade, a vida, assim, porque você consegue entender que às vezes a gente fica tentando mudar o outro, né? A gente quer que o outro entenda a gente, que o outro veja a gente de um jeito diferente, ou que o outro respeite a gente. E, na verdade, é só você equalizar isso. Então, se eu chego aqui e eu já consigo identificar o seu perfil, eu já vou saber mais ou menos como lidar com você. Agora, se eu chegar e falar, e eu nem prestar atenção como você se comporta, como que as pessoas se comportam, vai ficar desconfortável. Então, durante muito tempo, eu ficava me questionando muito sobre ser especialista em alguma coisa. Eu falava, cara, mas no que eu sou especialista? Né? Eu sou especialista em quê? Entendeu? Poxa, mas eu já tinha uma empresa que já tinha seus clientes, que já tinha os funcionários. Mas eu construí um negócio legal aqui, né? Poxa, tá bacana que eu construí aqui. Mas eu não conseguia olhar pra mim e falar assim, cara, eu sou especialista nisso daqui. Eu tenho um escritório de contabilidade, mas eu não sou contador, tá? Não sou contador. Que legal! O contador é o meu sócio. E aí ele que cuida da parte da operação, de fechamento dos balanços, de apurar imposto, tal, ele que é o responsável por isso. E o meu papel aqui é construir as estratégias, fazer a gestão das pessoas, vendas e marketing. E aí é até legal você falar disso, das questões de você compreender o cada momento, porque em vendas é muito isso. Você tá falando com um cara em vendas, o cara é mais criterioso. Então o cara quer saber exatamente ali como que você vai fazer a contabilidade dele. E tem o cara que é mais direto. E fala, quanto que é X, pronto, fechou o contrato e acabou. Então você vai identificando esse tipo de coisa, porque às vezes esse cara que quer só quanto que é, fecha, acabou, você vai fazendo um monte de pergunta pra ele que você perde a venda. E o cara só queria o contrato para ele assinar e fechar a venda e acabou. Entendeu? Então, no comercial, em vendas, você precisa muito desse meio de campo. Mas voltando à questão do especialista, eu ficava me perguntando isso. Poxa, eu sou especialista em quê? E aí eu tinha muito aquela questão, a minha primeira formação, eu sou formado em administração de empresas, a minha primeira faculdade que eu fiz. E sempre teve aquelas piadas, tipo assim, o administrador não sabe o que fazer, não sabe o que fazer. Você não sabe o que faz a administração que vai, isso aí serve, sabe? E aí eu ficava com isso na cabeça, assim, poxa, administrador, depois eu vejo aí o que eu faço, né? E eu sempre me martirizei muito tempo por isso, né? Só que depois, trabalhando, aprendendo, eu vi, poxa, eu não sou especialista em nada, eu sou um profissional generalista. Porque eu consigo mapear bem e caminhar bem por todas as áreas, consigo ter conhecimento de tudo e gerir uma empresa, ser um gestor de forma generalista. Eu me identifiquei muito com isso e falei assim, poxa, é isso. E aí a minha faculdade começou a fazer sentido de administração, porque aí tudo aquilo que eu vi lá na faculdade, que era aquela coisa, eu vou fazer para depois ver o que fazer, eu comecei a perceber que aquilo ali eu uso no meu dia a dia aqui. Quando eu estou estudando teoria geral da administração, departamentalização, linha de produção, é o que eu faço aqui, entendeu? Sim. Então, essa descoberta foi muito boa pra mim. Eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando de comportamentos e de se identificar e de se enxergar dentro de um processo. De um processo, E aí, quando você equaliza isso, você consegue
esse grau de conforto. E aí, assim, você falou de uma dor sua, né? Que você não era especialista em nada. Mas onde está escrito que precisa ser? Então, exatamente. Não está escrito em lugar nenhum. Né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas, há uns 4 ou 5 anos atrás, estava muito na moda, assim, muitas pessoas vinham me procurar, falar assim, eu preciso fazer coaching, Leila, com você, para descobrir meu propósito de vida. Teve uma época aí que estava numa febre aí de, eu preciso... Quem sou eu? Qual que é o meu propósito de vida? Né? E é o que eu falava nas sessões, eu falei assim, tem gente que nasce, vive a vida inteira, morre sem saber o propósito. E tem gente que nasce e fala, nossa, meu propósito é ajudar as outras pessoas. E trabalha a favor disso. E aí sempre o que eu perguntava na sessão era, o que vai mudar na sua vida você descobrir o seu propósito? Porque quando a gente aplica o teste DISC, o pago, vem o propósito lá. Então eu falava, a gente vai descobrir. Na próxima sessão você descobre. Só que o que vai mudar? Você vai fazer alguma coisa em prol dele? Porque pode vir lá, estabilidade financeira. Então você já sabe que você é uma pessoa que você tem que ter dinheiro guardado, tem que sempre trabalhar ou CLT ou ter garantia de dinheiro. Então você sabe que o seu objetivo é aquele. Mas e aí? Isso vai mudar o quê? Vai acrescentar o quê na sua vida? Então eu sempre questionava nesse sentido para a pessoa saber se era aquilo mesmo que ela queria. Mas nem sempre as pessoas precisam ser especialistas. O propósito de vida, nesses anos de atendimento, o que eu vi ele ajuda muito a pessoa, porque tem gente que realmente fica perdido enquanto não encontra o propósito, ou não descobre o que gosta de fazer. Então, algumas pessoas realmente fazem muita diferença. Mas eu acho que foi uma moda também. Hoje em dia, eu não recebo mais tanta gente querendo fazer mentoria para descobrir o propósito. Não, geralmente as pessoas que estão buscando mentoria, ainda mais depois da pandemia, foi para como eu posso ser um gestor melhor, um empresário melhor, como eu posso ser uma pessoa melhor. Então eu vejo que é mais num sentido de evolução própria, sabe? E eu fico até feliz por isso, porque antigamente, se eu for falar 8 anos atrás, quando eu atendi os clientes, era muito, eu preciso fazer coaching porque eu preciso descobrir minha carreira, eu não sei o que eu faço, então era um nível de ansiedade muito grande. Muito grande. E aí agora a pessoa fala assim, trabalho nessa empresa, tá bom, mas não tá. Eu queria fazer uma mentoria assim, porque eu não sei se a empresa que é ruim ou é eu que sou ruim. Então a pessoa vem mais... Parece que está mais calmo, sabe? O processo em si. Pegando isso que você está falando também, tem algo que eu sempre ouvi muito, e eu acho que você também já ouviu muito, e que sempre foi aqueles tipos de jargão que sempre fico com a pulguinha atrás da orelha. Que é quando a pessoa fala assim, você precisa trabalhar com o que você gosta. Trabalhe com o que você gosta. E você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Mais, entendeu? O que você acha dessa frase? Já peguei vários clientes que falaram, isso aí não existe, Leila. Né? E eu acho que romantizaram muito essa frase, né? Trabalhe, a gente precisa trabalhar, você precisa trabalhar com o que você ama. Então, romantizaram muito, muito, muito essa frase. E aí, quando você romantiza muito, as pessoas começam a não dar credibilidade. O meu ponto de vista hoje eu trabalho com o que eu amo, sou muito feliz. Só que não é porque eu trabalho com algo que eu amo, que não vai ter dia que eu vou falar, caramba, meu Deus, como é que eu vou dar esse treinamento? Senhor do céu, o pessoal não tá me obedecendo, né? Nossa, eu coloquei uma regra aqui, tô fazendo uma dinâmica, o pessoal não entendeu, e aí a gente desenha, a gente põe cartolina. Então, sempre vão ter dificuldades, independente se você trabalha com o que você ama ou trabalha com algo que você não ama. Só que o meu ponto de vista quando eu pego profissionais que trabalham realmente com o que ama, o resultado é muito maior. Então, a pessoa consegue chegar assim na alta performance, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque tem gente que associa a dormir pouco, trabalhar 12 por 12, então eu não gosto muito dessa palavra só por conta desse entendimento aí geral da maioria das pessoas. Mas quando você trabalha com o que você ama, a probabilidade de dar certo e de você ter um resultado com mais facilidade é muito maior. Só que o que você precisa ter consciência é somos adultos. Então não é porque você trabalha com o que você ama que não vai ter dia que você vai olhar para o seu sócio e vai falar, meu Deus, olha o que ele falou, não concordo. Ou você vai olhar para um funcionário e vai falar, como é que você me entrega esse DRE, meu filho, desse jeito? Não, e até atribuições, né? Porque por mais que você trabalhe com o que você gosta, cara, você vai ter uma tarefa lá que é um saco. Isso. É um pé no saco. Não tem. Só que faz parte do seu trabalho desempenhar aquilo ali, né? Não é só fazer... Eu sempre falo, né? Pô, a vida não é um morango, que você vai fazer só o que é lindo e maravilhoso, né? Não. Você tem diversas coisas que dão até o morango, isso, né? ele não é tão doce. tem aquele matinho verde lá
falar que tem que tirar ele, né? E tudo na vida é escolha. Então, assim, se você falar assim, vou casar e ser feliz. Tem um lado do casamento que é muito duro. Sim. E tem um lado lindo. Vou ter filho. Tem um lado que é maravilhoso. Tem um lado que é muito duro. Então, eu acho que o que falta das pessoas ter é essa maturidade de entender que independente de se você pode escolher uma profissão que você fala assim, igual, eu atendo muitos clientes que falam assim, Leila, tenho 40 anos, não sei se a profissão que eu trabalhei a vida inteira é uma profissão que eu amo, mas eu gosto muito, eu me dou bem. Aí eu aplico o teste do DISC, eu falo, com o seu perfil vai muito de acordo e tal, só que sempre tem alguma coisinha. Eu falo assim, você é mais comunicativo, então se você tivesse para uma área de vendas, para uma área de treinamentos, dar aula, aí eu sempre dou algumas opções para pessoa. Você não precisa sair da empresa que você tá, mas uma vez por semana, talvez dar uma aula numa faculdade, para você que é um I, por exemplo, né, quando vem o teste, aí eu falo, isso talvez te acalme o coração, porque você fale, e aí a pessoa vai experimentando coisas novas. Só que não adianta a gente falar que, então não existe, eu vou trabalhar com o que eu amo. Não existe isso. Eu acho que sim, todo mundo deveria buscar coisas que te dão mais prazer dentro do mundo corporativo, porque é o lugar onde a gente mais passa tempo. Então a gente passa mais tempo trabalhando do que às vezes descansando. Então eu acho que as pessoas, elas, até por benefício próprio, sabe? Tem que se questionar. Eu faço isso hoje. Eu amo. Ou do meu trabalho aqui, o que eu mais gosto de fazer? Putz, da semana inteira eu amo quase tudo. Tem isso que eu não gosto, isso que eu não gosto, mas acho que eu amo o meu trabalho. Então eu acho que é mais tem que ter esse amadurecimento do olhar para a própria profissão, sabe? Que falta. Para mim, na minha opinião, é isso. E aí as pessoas não querem ter esse olhar, acham que vai ser só um merengue, né? E aí a pessoa acaba não falando assim, eu acho que não existe isso, eu acho que isso aí é a história que inventaram, da gente ter que escolher uma profissão que ama, e eu acho que isso aqui é trabalho. Eu já ouvi isso de clientes, assim, isso aqui é trabalho, felicidade eu vou sentir de final de semana, isso aqui é meu trabalho, eu não preciso gostar de ninguém lá, eu já ouvi isso de cliente, eu não preciso amar o que eu faço, eu preciso entregar o meu trabalho, eu sou pago para trabalhar 8 horas e entregar isso. Eu super respeito. É a opinião da pessoa. Só que olha a vida da pessoa como um todo. Eu sempre falo, analisa a sua vida como um todo. Você acha que você é uma pessoa feliz ou infeliz tendo esse ponto de vista? Quase certeza que uma pessoa que talvez tenha esse tipo de pensamento não é uma pessoa feliz. Não é uma pessoa feliz, Eu tenho praticamente certeza disso. Sim. Porque, cara, não tem. Você passa 8 horas do seu dia aqui com uma pessoa que você não tá nem aí pra ela, que você não olha na cara dela, você não cumprimenta, você, sei lá, tá só pelo dinheiro, né? Sim. Aí aquela coisa da troca do tempo pelo dinheiro, único e exclusivamente só isso e mais nada, entendeu? Porque quando você tá dentro de uma empresa, principalmente nós aqui, a gente tá todo dia lá, todo mundo junto lá. Cara, eu aprendo um monte de coisa com alguma coisa que o meu funcionário falou ali, ou com alguma coisa que aconteceu ali no meio, ou com uma conquista. O funcionário recentemente falou assim, poxa, meu filho conquistou isso daqui lá na escola, meu filho fez isso. Poxa, aí você celebra junto com os colaboradores as conquistas deles, sabe? Sim. E não é só tempo por tempo, assim, sabe? Sim. Eu penso muito dessa forma. Sim, né? E você está corretíssimo, assim, mas eu acho que as pessoas, elas... essa frase de trabalha com o que você ama foi mais ou menos na época do propósito. Sim. Também tinha várias pessoas que vinham e falavam assim, Leila, eu preciso achar o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, porque eu acho que eu não... Aí a pessoa começa a associar, né? Às vezes está brigado com o gestor e fala, eu não gosto do que eu faço aqui, então acho que eu não estou na profissão correta e tal. Então eu acho que o que precisa é, primeiro calma, respira, né? Espera passar a emoção e analisa. Você fez isso faz quanto tempo? Tem 7 anos que eu estou nessa profissão. Desses 7 anos, você mais gostou ou menos gostou? Então, a pessoa mesmo que tem que se acalmar e começar a ter essa reflexão, sabe? Ou até falar, não gosto, caí de paraquedas aqui nessa profissão, faço bem, porque sou perfeccionista, faço, mas não é uma coisa que eu gosto. Aí, eu sempre começo, o que você gosta de fazer? De tudo que eu faço, eu adoro apresentar. Eu adoro quando o dono não vai e fala, cuida da equipe, e aí eu vou... Aí eu já falo, você já sabe o que você gosta de fazer. Então, às vezes, falta até esse olhar mais calmo, sabe? De baixar a adrenalina, a emoção, e olhar e falar, eu gosto disso, assim. A gente falou bastante aqui do DISC, né? Que é um teste para descobrir o perfil comportamental das pessoas, tá? A nossa audiência aqui, boa parte dela, ou a grande parte dela, são de empresários, que têm colaboradores, outros não, ou que querem começar a empreender. Esse teste, eu consigo fazer ele sozinho,
ou eu preciso sempre de um profissional me auxiliando ali? Você consegue pegar ele gratuito na internet. Tem um site, eu acho que chama MR Coach. Eu te passo o link para você deixar aí embaixo. E aí lá tem algumas perguntas e já vem o básico. Mas para ter o resultado completo, que vem quais são seus medos, as habilidades, qual que é o tipo de julgamento que você tem, quais são as suas emoções, né? Então, como você lida quando você está emotivo. Igual, tem pessoas que quando está emotivo fica agressivo. Então, comete agressão verbal, psicológica. Tem gente que quando está emotivo fica quieto, fala nada. Então, lá nesse resultado vem o completo. Então, o completo você precisa ter a certificação de analista comportamental para você conseguir comprar das plataformas. Mas você, por exemplo, que é empresário que já entende um pouco. Leila, não vou ficar gastando dinheiro ali. Imagina, faço entrevista toda semana para um monte de gente, vou ficar pagando teste, porque ele não é barato, assim, não é R$1, 50 centavos cada teste, é um custo. Então, você consegue fazer esse gratuito pela internet, que já te ajuda, porque já te dá um cheiro ali do que a pessoa é. Agora, por exemplo, você já tem, quantos funcionários tem hoje, a Via Contax? 9. Então, você já tem 9 funcionários. Então, não, segunda começa 1, acho que segunda completa 10. Ó, nota 10! Então, igual, você já tem 10 colaboradores. Aí vamos supor que você fala assim, Leila, para os 10 colaboradores eu vou aplicar. Porque aí é legal, porque eles descobrem o perfil dele. Agora você fala, não quero gastar dinheiro com isso. Na internet você consegue fazer o gratuito, entendeu? Só que aí você precisa pelo menos entender um pouco. E aí, claro que aí tem alguns macetes, igual que a gente estava falando aqui antes de começar o podcast, que é, beleza, para essa vaga é bom ter esse perfil, mas no mínimo 3 desse grau aqui. Porque senão a pessoa ela vai vender, mas não vai colocar na planilha. Ou vai vender e não vai falar que vendeu. Ou não vai mandar proposta. Vai vender, mas não vai mandar proposta. Então tem várias coisas. Sempre vai faltar um bracinho ali. Isso, então tem alguns macetes que aí quando você contrata uma empresa de consultoria, ou se você começar a fazer toda hora, você vai pegar os macetes, vai falar assim, caramba, essa contratação que eu fiz aqui deu muito boa, porque o perfil dela é esse com esse. Então, acho que para essa vaga aqui o melhor é esse. Aí você sempre vai mapear assim, ó, tem que ser esse perfil aqui para essa vaga, esse para essa, que é o que eu faço. Tá, é vendedor? É esse aqui. Ah, é contador? Meu Deus, tem que ser criterioso lá em cima. Não precisa ter mais nada, só o criterioso. Mexer com o número, para mandar tudo em dia. Então, basicamente é isso, assim. Mas você consegue, uma pessoa que é leiga, assistir alguns vídeos. No meu Instagram tem bastante, eu sempre posto sobre o DISC, mas na internet tem muito conteúdo. E até no próprio site, esse que eu passei, que é da MR Coach, ele tem explicando sobre os perfis. Então, você consegue aplicar por lá. Legal. Leila, muito bom. Conversa boa, passa rápida. Muito bom te receber aqui. A gente está chegando ao final do nosso episódio. Queria te agradecer imensamente por partilhar aqui um pouco do seu conhecimento, da sua trajetória, da sua vida. Espero que a gente possa ter oportunidade de gravar outras vezes sobre outros assuntos também em breve. E queria pedir para você deixar aí uma última mensagem para as pessoas. A maioria são empresários aqui, né? Que nos escutam. Então, queria que você deixasse aí aquela última mensagem para essa galera aí. Nossa, eu vou até olhar para a câmera. Não deixe de investir na sua própria empresa. E quando você investe nos seus funcionários, você está investindo na sua empresa. Então, por favor, você que é empresário, não deixe de investir na sua empresa. Então, invista nos seus colaboradores, pague cursos, pague mentorias, faculdade, ajude, não precisa pagar 100%, porque eu acho que sim, a pessoa tem que ter responsabilidade, né, de ter um comprometimento ali financeiro, mas ajude esse colaborador a se desenvolver, porque primeiro que você fideliza ele, porque ele vai ter um sentimento de gratidão muito grande pela empresa, e segundo que você sempre vai ter um colaborador com o currículo atualizado, né, uma pessoa que está sabendo. Então, gente, tem um monte de palestras aí, tem até gratuitas, do Cortella, do Leandro Carnal, então, invista nos seus colaboradores, vá em feiras, eventos, porque isso ajuda bastante. Muito bem. E queria agradecer você que ficou conosco aqui até agora, aprendendo tanto aqui com a Leila. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui embaixo, se inscreva aqui no nosso canal, mande aí esse vídeo para aquelas pessoas que você gosta, as pessoas do seu trabalho. Deixa aqui nos comentários aqui o que mais te chamou a atenção aqui nesse nosso papo. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.